Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas aqui do meu canal. Nessa aula aqui, cara, eu vou corrigir, né, o que eu fiz na aula anterior. Acabou dando um bugzinho naquele script que eu estava me propondo a fazer lá. Então eu tô abrindo aqui o meu Replit, né, na internet. Pode fazer no idle se você quiser também. Deixa ele carregar aqui. Vou abrir o idle aqui porque pelo menos fica alternando, né. Abrindo o idle, colocando ele aqui no lado esquerdo, Ctrl N para abrir um bloquinho de notas de idle, né? Colocando ele aqui do lado. Então o erro foi, eu falei do if, mas eu não tinha falado ainda da estrutura elif, que é uma estrutura que tem a ver ali, e foi por conta de eu ter me adiantado na explicação que deu aquele erro. Mas aquele programa é bem simplesinho, ó. Eu vou fazer do jeito que eu fiz anteriormente, de uma forma bem rápida. Primeiro eu pedi dois números, foi um N1 que recebe. Fiquei em dúvida se podia ser um float ou não, mas pode ser um float sim. Pesquisei, né? Float. Um valor do tipo float imputado pelo usuário, input. E aqui tem uma string que seria digite o primeiro número. É uma calculadora simples, onde ela vai trabalhar apenas com dois números, né? Ou somar, ou subtrair, ou multiplicar e tal. Então esse primeiro número aqui ficou assim, ó, a variável N1. Poderia escrever um nome, mas para ficar mais simples aí, eu coloquei N1, né? Então N1, a variável N1, recebe um número de um valor de ponto flutuante com casa decimal, com ponto ali, que vai ser imputado pelo usuário. E eu vou disparar na tela a frase digite o primeiro número, né? Eu fechei um parêntese aqui, ó, e não deu, e deu errado, ficou verde, tá vendo? Porque tem aspa aqui antes do D e eu não fechei aspas aqui depois já dos dois sinais de maior. E tem dois sinais aqui, né? Dois abre parêntese, um abre parêntese aqui, mais um abre parêntese aqui, e eu só fechei um. Então ia dar um erro também isso, né? Como eu já expliquei. Então fecha parêntese aqui duas vezes. Ele dá esse sinalzinho aí e agora tá ok. Então a variável N1 ela está recebendo um valor de ponto flutuante que vai ser imputado pelo meu usuário e vai ser disparado na tela a frase digite o primeiro número, né? O usuário vai digitar lá, independente do número, mesmo que ele digite 10, esse 10 vai vir para cá, para o N1 como 10.00, né? Que é um valor de ponto flutuante. Isso aí não vai influenciar no nosso software. Então eu não quero perder tempo aqui, ó, copiando a mesma linha, né? É praticamente a mesma coisa, então estou selecionando tudo. Não façam isso em casa. Estou copiando aqui, quebrei duas linhas, colei, e aqui eu vou mudar só isso aqui, ó. Ao invés de primeiro vai ser segundo, e ao invés de N1 vai ser N2, certo? Concorda comigo? Nessa primeira aqui ele está perguntando, ó, digita o primeiro número, o usuário vai digitar lá, e esse primeiro número vai ficar armazenado na variável N1. Nessa daqui é a mesma coisa, digita o segundo número, ele vai digitar, vai dar um Enter, e essa aqui vai ficar armazenada em N2, simples. O operação, ele pode ficar em qualquer lugar, cara. Eu coloquei op aqui embaixo, né, op de operador, recebe uma string, eu quero que seja um texto, que vai ser imputado pelo usuário, e eu vou disparar na tela a frase digite o operador. Digita o operador, daí só para dar uma incrementadazinha aqui, eu vou colocar aqui entre colchete um sinal de mais, vírgula, um sinal de menos, vírgula, um sinal de multiplicação, vírgula, e um sinal de divisão, vírgula, e vou fechar colchete, só para dar
uma explicaçãozinha para o usuário, né? Aí sinal de maior, estou fechando as aspas, que eu abri aspa aqui antes do D, né? Digite o operador. Aí tem vários operadores aqui, fechei aspa aqui. Acho que ficou até feio assim, cara. Deixa eu tirar esse colchete aqui. Digita o operador. Esse ou esse ou esse. Digita o operador, mais colocar uma barra assim para separar. Ou a multiplicação ou a divisão. Ainda ficou feia essa porra. Colocar vírgula mesmo. Digita o operador. Mais vírgula. Menos vírgula. Vezes vírgula. Divisão. E depois do operador vou dar um espaço. Tá? Acho que agora vai ficar mais legível ali para o usuário. Então tranquilo, o operador ele vai receber uma string que vai ser imputada pelo meu usuário. Digita o operador e depois vai vir isso aqui, né? Vou colocar aqui dois sinaizinhos de dois tracinhos e um espaço aqui para fazer uma frescura. Tranquilo. Eu abri dois parênteses aqui, né? Aqui dois e não fechei nenhum. Tenho que fechar dois para dar certo. Fechei o primeiro, fechei o segundo, deu certo aí. Espaço, quebrei. Pronto. Daí eu tive pensando em colocar esse operador aqui sendo a segunda linha desse código. Faz mais sentido para mim. Então eu tô marcando ele, tô recortando, Ctrl X, né? Tô colando ele aqui no meio. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Primeiro ele vai pedir o primeiro número. Depois de ele pedir o primeiro número, esse programinha vai perguntar qual é o tipo de operação que você quer fazer. Se você quer somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Fica mais lógico, no meu ver. Aí depois é que você vai digitar o segundo número. Então deixa eu disparar aqui, né? F5. Ele pergunta lá, quer salvar e tal. Salva. Na área de trabalho. Digita qualquer coisa aí. Enter. E ele dispara aqui no lado direito. Digite o primeiro número. Estou digitando 10 dando Enter. Digita o operador. Mais, menos. Multiplicação e divisão. Eu quero uma multiplicação. Enter. Digito o segundo número. Estou digitando 2. Então, eu teria que estar multiplicando aí o 10 vezes 2, que ia dar 20, né? Estou dando Enter, não acontece nada porque o código aqui parou. Então, aqui eu começaria aqueles ifs. Só que eu coloquei só if e no final eu coloquei o else, não foi? No vídeo anterior. E era para ter usado essa estrutura aqui chamada de elif. Aí não, teria dado certo. Mas o primeiro é o if mesmo, um if. Aí eu vou colocar aqui, ó, operador, né? Se o operador ele for igual, então em Python dois sinais de igualdade, né, para dizer igual, né? Se esse operador ele for igual a uma string, é importante que seja uma string, né, de adição, dois pontos, Enter, eu quebrei a minha linha ali, né? Vou colocar um print, e estou colocando aqui o resultado, como eu fiz na aula passada, né? N1 mais N2, simples assim. Fechei, quebrei várias vezes, Ctrl Enter e vamos testar. Aliás, Ctrl Enter não, né? F5, Enter, ele dispara. Digita o primeiro número, 10, Enter. Digita o operador, quero um operador de soma, mais, né? Enter. Digita o segundo número, 10. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que somar 10 com 10 e vai ter que dar 20. Então, digitei 10 aqui, veio 10 para o N1. Qual o operador? Eu disse que era um mais. Então veio uma string aqui para o operador, tranquilo.
No segundo eu digitei aqui 10, veio 10 para cá. Então, se o operador for mais, é para fazer o quê? E foi mais, né, porque eu digitei mais, é para escrever na tela o que está dentro de N1, o valor que está armazenado na variável N1, mais o valor que está armazenado na variável N2, que vai ter que dar 20. Então, estou dando um clique aqui, estou dando Enter. E o resultado está correto aqui, ó, 20.0, porque é um valor de ponto flutuante aqui e aqui, né? Tem casas decimais, mas funcionou. Daí, na aula passada, o que foi que eu fiz? Eu copiei essa estrutura, Ctrl C, colei ela aqui uma vez, depois eu copiei essa, Ctrl C, colei ela para não perder tempo e só fiz as modificações, né? Aqui, ao invés de mais, eu coloquei menos. Aqui, ao invés de mais, eu coloquei menos. Aqui, ao invés de mais, eu coloquei asterisco de multiplicação. Aqui, ao invés de mais, eu coloquei o asterisco de multiplicação. E aqui, ao invés de sinal de adição, eu coloquei uma barra de divisão. E aqui, ao invés de mais, eu coloquei uma barrinha de divisão. E até funcionou, né? Desde que eu não uso um else. Deixa eu ver aqui. Tem o primeiro if, segundo if, terceiro if, quarto if. 1, 2, 3, 4. Ctrl Enter, ele vai rodar, aliás, F5, perdão, estou dando um Enter. Digite o primeiro número, 58. Enter. Digite o operador. Eu quero dividir, né? Então eu estou colocando a barrinha de dividir. Enter. Quero dividir 58 por 2. Então ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai ter que vir para cá. Ele vai ver que o operador não é igual ao sinal de adição, nem subtração, nem multiplicação. Ele vai ter que vir para cá. Então ele vai pegar o N1 e vai dividir pelo N2. Deixa eu dar o Enter aqui. E ele me dá o resultado ali, ó, 29. Tá funcionando, tá vendo? Agora eu coloquei aqui um else na aula passada, com 2 pontos, else, 2 pontos, perdão. Tô tendo um problema aqui com o meu teclado. Deixa eu copiar uns dos pontos aqui para não perder a aula. Então, colei aqui 2 pontos, quebrei a linha, print, né? Espaço, abre parênteses, o teclado desconfigurou. É tranquilo, eu copio e colo. Copiar aqui, copiei, colei e se nenhum desses ifs, se nenhuma dessas condições aqui forem confirmadas, vamos dizer assim, senão, né? O else é senão, ele vai escrever isso aqui. Eu quero que ele escreva não suporte. Tô com o teclado desconfigurou aqui no meio da aula, então não vou colocar acento não, mas dá para entender, né? Tô dando Ctrl Enter, aliás, um F5, perdão, Enter. Tem uma sintaxe inválida ali, que isso aqui não é uma string, né? Tenho que colocar aspa. O teclado está desconfigurado, vou ter que pegar aspa em algum lugar aqui. Pegar aspa aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Será se vai agora? F5, Enter. Agora foi. Digite o primeiro número 40. Digite qual é o operador. Eu quero um operador de multiplicação. Estou dando um Enter. E eu quero multiplicar 40 por 20. E estou dando um Enter. Daí ele 40 vezes 20 dá 800 aqui, tá vendo? E apareceu o não suporte. Por que apareceu o não suporte? Se a condição for estabelecida aqui em cima. Esse foi o erro. Isso aqui aconteceu porque eu só usei ifs, né? Eu teria que usar aqui, ó, nessa paradinha, elif, que seria se, e se, e se, e se, e se de novo, certo?
Não seria um programa elegante, não seria uma solução inteligente de ser feita. Mas para esse começo de curso é bom que a gente comece a fazer as coisas aí como se fosse um degrau a degrau, né? Uma escada. Então, elif aqui, né? Elif. Vou selecionar tudo, Ctrl A, Ctrl X. Vou lá para o meu replit, que é mais elegante, vamos dizer assim. Estou colando aqui, Ctrl V. E vamos dar uma olhada aqui como ficou. Dando, desquebrando as linhas aqui. Ctrl Enter. Ele dispara ali do lado. 10 mais 10. E ele me dá o resultado 20 não suportado. Coloquei elif aqui, ele aceitou. Vou colocar elif aqui também. Elif aqui também. E depois é que vai vir um else. Vamos tentar agora. 10 mais 10 dividido por 2. Então ele me dá 5 e o não suportado não veio, saca? Então a parada foi essa, eu estava usando só o if aqui, if aqui, if aqui, if aqui, por isso que ele estava executando o else, porque ele, como é que eu posso dizer, ele fazia uma comparação, ela dava certo, daí ele continuava, e essa aqui, essa deu errado, e essa deu errado, e essa deu errado. Deu errado essa aqui, então já que essa deu errado, então você não faz essa. Como eu estou usando o elif, quando uma primeira já dá certo, ele já desconsidera o resto. Então ele não vai executar isso aqui, certo? Por isso que agora está dando certo. Então para finalizar isso aqui, eu ainda quero colocar essa parada aqui dentro de um laço. Dentro de um laço de repetição while, como falei em aulas anteriores. Então para ficar mais legível aí para você, eu vou juntar tudo aqui, né? Aí não faz isso que não é muito legal não. Estou juntando aqui. Embaixo da palavra print tem um espaço. Eu estou tirando esse espaço. Embaixo da palavra print tem um espaço. Estou tirando. Estou tirando. E embaixo de else tinha um espaço aqui também. Estou tirando. Deixei tudo juntinho aqui. Então lá em cima eu estou digitando while. E eu estou colocando um true para eu forçar. Tá desconfigurado o meu teclado. Tenho que copiar 2 pontos aqui e colar aqui depois desse true, cara. Colei, pronto, agora vai dar certo. Então não tem nada identado aqui, né? Eu tenho que pegar toda essa codificação, todo esse script que eu escrevi daqui até aqui, e eu tenho que deslocar ele para a direita um pouco, para eu sinalizar para o Python que esse script ele está subordinado aqui ao laço de repetição while. Então como é que eu faço isso? Poderia fazer um a um assim, né? Chegar aqui, dar 4 espaços, 1, 2, 3, 4, ia dar muito trabalho fazer isso. Então não perde tempo com essa parada não. Seleciona tudo aqui, ó. Aí você usa o Tab no teu teclado, né? Aquela teclazinha que está do lado da letra Q, embaixo das aspas. Então estou dando um Tab uma vez aqui, ó. Dei um Tab, ele já deslocou uma vez. Tá, agora, só para ficar mais organizado, vou dar mais um Tab. Na realidade nem precisava. E vou contar quantos espaços esse Tab proporcionou para mim aí, ó. Vou contar 1. Acabou saindo aqui da interface. Deixa eu atualizar aqui para ver o que foi que houve. Estou com a internet aqui. Foi que houve aqui, cara. Ele está voltando aqui para minha interface. Vamos ver se eu não perdi o software. Não, perdi não. Tranquilo. Deixa eu configurar de novo aqui, tudo direito. Ainda está identado, beleza. E eu vou contar aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ficou com 4 espaços. Tranquilo. Então ele vai executar esse programa. Quando terminar, ele vai fazer aquele loop lá, né? Ele termina aqui. Ele vai voltar aqui para o N1 e executar de novo. E depois de novo. E depois de novo até o infinito.
como eu falei em aulas anteriores. Ctrl Enter, ele já disparou aqui no lado direito. Está perguntando qual é o primeiro número, estou colocando 50. Está perguntando qual é a operação que eu quero. Eu quero pegar esse 50 e dividir. Então coloquei barrinha ali, estou dando Enter. Quero dividir por 2, estou dando Enter. Aí ele me dá o resultado ali, 25.0, porque eu estou trabalhando com valores do tipo float, ponto flutuante, né? Então sempre vai colocar um pontinho e um 0 ali no final. E depois o programa começa de novo aqui, certo? Aí na aula passada, para ficar organizadozinho, eu coloquei um nomezinho calculador aqui em cima, né? Vou fazer aquela frescura de novo aqui, só para ele ser mais bem apresentável aqui desse lado. Então 1, 2, 3, 4 espaços, print. Aí não vai ter porque o teclado está desconfigurado, droga. Não dá. Mas aqui eu poderia escrever o print, né? Print calculadora, como eu fiz na aula anterior. E aqui, ó, depois desse print não suporte, eu poderia colocar o contra barra N aqui para dar os espaços. Mas pelo que eu passei até agora, o problema da aula anterior foi resolvido aí, tranquilo, né? Se você ainda não viu a aula anterior, dá uma olhada nela lá, vê que eu travei na metade da aula, depois fazer essa aqui. E se você é novo aqui no canal, começa aí a fazer os exercícios a partir do 000. Embaixo de cada um desses vídeos tem um linkzinho com o script completo. Você pode copiar o script, colar no teu software aí, no teu editor de código e testar cada um deles. E também tem um link para você ir lá para minha página e começar a participar do ProDev, né, que é o meu treinamento oficial para desenvolvimento web, que eu estou planejando e já está sendo implementado lá na minha paginazinha oficial, certo? Então é isso, todo dia eu tô postando uma aula nova. Espero que você consiga se beneficiar, né, desse conteúdo que eu estou disponibilizando gratuitamente aí para você. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.